Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Dica de Qualidade. Vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo e hoje, mais uma vez, o assunto vai ser controle externo, mas vamos falar sobre as não conformidades. O que fazer quando a gente leva a não conformidade de um teste aí do controle externo? Como a gente trata essas não conformidades? O que é que a gente Lari, faz? eu considero o tratamento de não conformidade um dos maiores desafios dentro do laboratório. Porque não é fácil, né? Tem casos que você resolve facilmente, mas tem outros casos que você não consegue resolver. A primeira coisa é você identificar a causa raiz. E como é que você identifica essa causa raiz? Existem várias ferramentas que auxiliam a gente a identificar e encontrar o problema, né? Por exemplo, nós temos o diagrama de Pareto, a espinha de peixe, né? Que é Ishikawa, que ele fala, faz os 5 porquês, né? Não necessariamente você tem que fazer os 5 porquês, ou você pode ter que fazer até mais dos cinco porquês até você chegar na raiz do problema. Então, essas ferramentas, elas vão auxiliar a gente a identificar o porquê daquele erro, né? Por exemplo, eu tive um problema com o VHS, né? Meu resultado do VHS veio inaceitável. Certo. Aí nós paramos. Primeira coisa que você tem que olhar o seu dado bruto, né? Para saber se você não digitou o resultado errado, né? Antes de você pegar o dado bruto, e também como ferramenta, você tem que classificar o seu erro. Classificar o resultado inaceitável. Como é que eu vou classificar? Foi um problema, foi causado pela mão de obra, foi causado pela máquina, foi causado pela metodologia, foi causado pelo o material, foi causado pelo método, né? Que eu falei metodologia. Então a gente classifica esse erro. E aí a gente vai para o dado bruto ver o que foi que aconteceu. Por exemplo, vou lá ver se eu digitei o resultado do VHS errado. Aí pego o dado bruto, verifico que eu não digitei o resultado do VHS errado. E aí eu vou olhar se meu controle de qualidade naquele dia estava, que foi processado o controle externo, estava ok. Vou verificar, não tem VHS, você não consegue verificar a tendência, né? Não tem tanto parâmetros assim para você avaliar o controle. Você avalia só o resultado de dados. Mas eu falei do VHS porque foi um problema que eu tive e vou dizer rapidamente como foi que a gente conseguiu identificar a causa raiz. O padrão ouro para o VHS é o Western Green. Sim. Né? Só que eu não trabalho com VHS manual, a gente faz com a máquina. E aí, como foi que eu consegui identificar o meu problema? Eu tive que fazer a comparação do método padrão ouro com o meu equipamento. Então, eu passei mais de uma semana fazendo comparação de resultados. Eu jogava meus pacientes, que você sabe a estabilidade do VHS é muito rápida, né? Você tem que processar logo de imediato. Então, eu processava o VHS na minha máquina e depois fazia no Esterlin. E aí, eu fui plotando os resultados. Depois de uma semana plotando os resultados, foi percebido que os resultados do meu equipamento estavam com tendência para baixo. Então, todos os resultados do Esterlin ele dava mais alto. São metodologias diferentes, é óbvio que ele não vai dar o mesmo resultado, né? Mas você precisa ter uma uniformidade daquilo, né? Eles precisam estar clinicamente compatíveis. Então, nós identificamos isso depois de fazer esses testes do Esterlin, viu que o aparelho estava com tendência para baixo. E aí nós chamamos a assessoria científica que fez os ajustes necessários na máquina. Então, depois disso, você tem que ver a eficácia da sua ação corretiva. Então, eu passei a fazer um controle mensal do método manual com o método automatizado para verificar se o aparelho ele estava em uniformidade com o padrão ouro, que era o Esterlin. Então, eu passei a não ter esse problema. Eu passei a ter outro tipo de problema, que é a questão matemática, que eu já questionei muito, porque como é que o resultado, a média de um VHS é 2, a média, tá lá 2. Meu resultado dá 3 e eu recebi uma não conformidade, porque o meu resultado estava
fora da média dos participantes. Eu digo, meu Deus, como é que... De 2 para 1. De 2 para 3. Então, de 2 para 3, a diferença é de 1. De 1. Aí é cálculo matemático, eles fazem média, aí ele desvio padrão, aí trabalha apenas com 2 de desvio padrão. Então, eu passei a ter esse tipo de problema. E ainda assim, eu tenho que tratar isso é uma não conformidade. Então, como foi que eu tratei essa não conformidade? Eu mudei de provedor. Por que mudamos de provedor? Passamos para um provedor que ele avalia pela faixa. É muito mais fácil você ter uma faixa de aceitabilidade, né, do que você ter que cravar na média do provedor. É muito mais difícil. E fica praticamente impossível essas questões matemáticas, né? Sim. Porque ninguém, em sua consciência, vai me dizer que um resultado reportado de 2 um resultado reportado de 3, ele vai me gerar uma não conformidade no resultado do VLS. São resultados praticamente idênticos, né? Sim, e extremamente clinicamente compatíveis. Então, para você, é por isso que eu falo, é um grande desafio dentro do laboratório você identificar causa raiz. Já tive um problema também com o fator 8. E como foi que eu cheguei na causa raiz, né? Olhei controle interno trabalhando perfeitamente, gráfico tudo ok, reconstituição conforme as recomendações do fabricante, análise do dia dos pacientes. Eu tinha pacientes normais e alterados, conforme todas as corridas que eu tinha anterior. E aí, como é que eu chego nesse problema? Aí a gente vai investigando. Aí foi o que aconteceu. O reagente, ele tinha um volume de 4 ml. E eu estava usando uma pipeta de 1 ml. Então, eu estava pegando 1, 2, 3, 4. 4 vezes. E nessa de você pegar 4 vezes, eu estava perdendo. Na hora de reconstituir, eu perdi alguma alíquotazinha ali. E aí eu tive um resultado inaceitável. Qual foi a ação corretiva? Foi a compra de uma pipeta de um volume maior, né? Para a gente poder fazer a reconstituição de forma imediata, sem ser fracionada. Então, mas até chegar aí, nós tivemos que fazer uma consultoria com a farmacêutica, até Ana Paula Lima, muito boa, que foi nos orientando, porque a gente tinha muita dificuldade de encontrar a causa raiz. Então, essas ferramentas que tem o diagrama de causa e efeito, a espinha de peixe, os 5 porquê, essas ferramentas vai lhe ajudar você a identificar a sua causa raiz. Aí você tem problemas de, por exemplo, mão de obra. O técnico foi lá e fez uma reconstituição errada. Aí você consegue identificar o erro. Problema de reconstituição, você consegue identificar o erro de mudanças de unidades. Por exemplo, o fibrinogênio, eu libero meu fibrinogênio em miligramas por decilitro. Então, eu passei o resultado, passei o controle deu lá 250 miligramas por decilitro. Mas o provedor, a unidade que ele aceita é gramas por litro. Então, se você não estiver atento na transformação de medidas, você vai liberar um resultado errado para o provedor. Porque ao invés de eu estar liberando 2,5, eu vou liberar 250. Então, quando eu receber o resultado, eu vou receber um resultado inadequado. E aí eu vou parar para ver, poxa, o que foi que aconteceu? Meu fibrinogênio tá ok, estava tudo certo. Aí quando você vai chegar lá e ver que você não fez a transformação da unidade. Então, erro de transcrição. Então, você tem lá no PNC que ele lhe dá algumas ferramentas, ele dá alguns exemplos de possíveis problemas alcançados, né, que você pode ter tido. Mas o caso é tão sério que muitas vezes existe lá na norma que 22% dos casos você não consegue encontrar a causa raiz. E é um percentual alto. E é um percentual muito alto. Então, aí ele bota lá, depois de vários estudos, nós não conseguimos encontrar a causa raiz. E é uma solução aceita, né? Dentro das normas, porque você estuda, você procura, você avalia e você não consegue encontrar um problema acontecido. Pode ter sido algum erro aleatório. Isso é o que eles falam. Naquele momento que você investiga e acaba não chegando à causa de fato daquela não conformidade. E pessoal, isso é muito importante. Quando receber uma não conformidade, ela precisa ser tratada. Possa ser que você não encontre a causa raiz por conta de algum erro aleatório daquele processo, naquele dia específico, mas também tem as situações em que você
observa e consegue identificar a causa desse erro. Não é só receber a não conformidade e deixar a não conformidade lá e seguir a vida. Não, aquelas não conformidades, elas precisam ser tratadas, você precisa verificar se está tendo tendência. E para você chegar nessa causa aí, raiz, tem alguns diagramas, como Jane explicou aqui muito bem. E se vocês querem saber mais sobre isso, querem ver exemplos de como encontrar uma causa raiz utilizando alguns desses diagramas, comentem aqui o que vocês acham, se vocês querem conhecer, porque a gente pode falar sobre isso aí no próximo episódio dos Dicas de Qualidade. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, curtam se vocês gostaram, comentem e compartilhem com alguém, com algum amigo que também tem essa dúvida. Beijos e até a próxima!